Oi, tudo bem, Rose? Tudo bom? Tudo, e você? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Rose. É um prazer te ver, saudade de você. Que engraçado, gente. Quantas vezes você já fez algo pela primeira vez, Debbie? Acho que todo mundo faz de tudo. Tudo existe uma primeira vez, não é assim, não? Não, mas depois que a gente já tem uma certa idade, isso demora um pouquinho mais para acontecer, né? Oh, verdade, verdade. A gente aí que a gente percebe que realmente acho que a gente está dando uma envelhecidinha. Claro, legal. Bom, Hum, a segunda temporada da Conversadoria, e eu fiz questão de trazer você aqui para falar um pouquinho sobre a jornada da alma, uhum, porque para mim também a Conversadoria tem sido uma jornada de aprendizado uhum, sobre mim mesma e sobre o momento que a gente está vivendo, né? E uhum, eu tenho querido compartilhar isso com as pessoas. Então, uhum. bem-vindo. Obrigada, obrigada mesmo. Ó, eu sempre fico tão emocionada quando eu vou fazer as lives, me dá aquelas borboletas no estômago, e eu sempre esqueço de um negócio que eu achei que era um diferencial, que era tocar um sininho para Uhum, dar os nossos 21 minutos, porque a live só tem 21 minutos. certo. Então, eu vou pedir licença no ar e vou ali pegar meu sininho. Faça isso. Ai, ai. Felizmente ele está perto. Ah, então tá bom. Então, Certo. essa é a conversadoria. Deb, Hum. o que são os mitos? Então, os mitos, eles são uma das possíveis representações dos arquétipos, né? Os arquétipos foram definidos pela primeira vez por Platão e depois o Jung compartilhou ou adaptou, né, do ponto de vista da psicologia analítica. E os arquétipos são imagens primordiais, né, que foram se acumulando no decorrer do tempo pelas experiências das pessoas e elas estão depositadas naquilo que o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, elas funcionam meio como um molde para a forma como a gente interpreta o mundo, né? Então, os arquétipos acabam modelando a forma como a gente olha e interpreta as coisas. E ela tem dois ou três níveis. Então, o arquétipo, ele tem um nível que é o nível cultural. Então, em cada cultura, ela tem uma forma de se manifestar, né? E ela também tem a questão pessoal, da tua experiência com aquele arquétipo. Então, por exemplo, mãe. Quando eu falo a palavra mãe, todo mundo entende o que significa a palavra mãe. Só que o entendimento de mãe no Japão, na Rússia, no Brasil, em Portugal, no Canadá, é diferente. Porque a cultura local abarca esse arquétipo e, portanto, ele acaba o quê? Sendo adequado para aquela cultura. E depois tem a tua própria experiência com a mãe. Né? Então, a tua experiência para a mãe pode ter sido de uma mãe acolhedora, de uma mãe provedora, ou de uma mãe terrível, né, segundo Jung, e então tem também o nível pessoal da vivência do arquétipo. Então, na verdade, o arquétipo se dá nesses três níveis, e o mito, ele é uma dessas manifestações, como os sonhos e os símbolos são outras manifestações que a gente tem dos arquétipos. E nesse curso, a gente vai abranger a questão dos mitos, da mitologia, né? E ela sofreu uma série também de definições no decorrer do tempo, mas elas de alguma forma, o mito, ele é uma história que tem uma verdade intrínseca nela, uma verdade humana nela. Então, ela transmite alguma coisa. Então, os deuses, por exemplo, gregos, que é o que a gente vai estar fixando mais, cada um deles é um arquétipo, uma manifestação de uma visão humana, né? Então, qual é a nossa visão de amor? Qual é a visão de luta? Qual é a visão de guerra? Qual é a visão de resiliência? Qual é a visão de malandragem? Qual é a visão de comunicação? Então, tudo isso está representado em vários deuses, né? Qual é a nossa visão de sabedoria? Enfim, então, tudo isso está representado nesses deuses, e eles têm três níveis, três ambientes onde eles se manifestam, que é no nível terreno, no nível da água e no nível subterrâneo, né? Por exemplo, você tem o Hades.
ego? Tem essa exatamente porque tem essa correspondência, né? Tem essa correspondência, é uma das coisas que a gente vai estar trabalhando no curso. Tem a questão dos elementos, terra, fogo, ar e água. De onde vem isso? Qual é a representatividade disso? Por que cada uma desses elementos tem agregado a ele uma qualidade específica? Como é que se dá essa questão, né? Então, toda essa questão mitológica é tratada para mostrar a origem, né? E a gente não vai conseguir esgotar, porque o mito é uma coisa muito profunda, tem várias camadas, tem várias possibilidades de interpretação, por isso é muito rico, né? Então, quando você fala de curso, é o curso A Jornada da Alma através dos mitos. Isso. Você vai fazer quando? É online? É online, esse curso, né? Eu estou com alunos de Portugal, da Itália, do Japão, do Canadá, da Inglaterra e do Brasil, naturalmente, né? Porque justamente o online favorece esse tipo de trabalho, né? Então, a gente pode ter acesso a bem mais gente do que no presencial. E ele vai se dar em 3 semanas. Vai ser 15, 22 e 29 de agosto. Então, vão ser 3 Bom, depois nos comentários a gente coloca um link para as pessoas terem acesso às informações do curso, tá bom? Ok, obrigada. Como que uma publicitária virou astróloga? Isso. É uma publicitária que virou astróloga há muito tempo, é que meus colegas não sabiam, porque eu não falava. Isso é o bom das redes sociais, eles permitem que a gente se mostre em várias facetas que as pessoas nem sabiam que existia. Exato, essa foi uma das riquezas da rede social, né? Dar essa possibilidade, dessa condição, né? Eu, na verdade, sou astróloga desde 90, da década de 90. Eu comecei a estudar astrologia em 1990. Eu trabalhava, na época, acho que no grupo Saint-Gobain, um grupo francês, eu já era anunciante. Né? Que legal! E sabe quando é que a gente se conheceu? Não foi, o primeiro contato não foi muito profundo, mas a gente se conheceu quando eu era cliente no grupo Silvio Santos. E acho que você trabalhava na Salles. Nossa Senhora! Faz tempo. Mas, então, eu comecei a estudar astrologia quando eu trabalhava no grupo Saint-Gobain, no grupo francês, isso em 90, 91, né? E daí eu comecei a trabalhar, quer dizer, a gente começa atendendo amigo, parente, né? É assim que funciona. E eu fui me profissionalizar a partir de 95, 96. Aí eu comecei a cobrar os mapas, né? Até então não cobrava. Entendi. É que nem eu com o reiki. De vez em quando eu faço um reikizinho, assim, nos amigos e não sei o quê. Chegou um dia e eu falei, mas eu faço isso tão bem, né? Tenho que ser remunerada por esse trabalho, né? Por esse trabalho. Então, eu também tenho formação em reiki. Então, eu vi também que você é uma psicanalista, não, uma hipnoterapeuta, né? Isso. O que é isso? É o seguinte, a hipnoterapia existe há muitos anos, desde o começo do século, né? Ela existe, mas ela tinha um outro caráter, né? E o Erickson, porque a hipnoterapia teve um boom e depois ele caiu em decadência, porque ele era trabalhado de uma forma equivocada. E o Erickson redescobriu essa técnica e ele trabalhou do ponto de vista terapêutico, ou seja, para terapia, para apoio à terapia, para apoio de pessoas que estão com traumas, que têm problemas de vícios. Então, a hipnoterapia ericksoniana é uma técnica específica de hipnoterapia que tem por objetivo a cura, né? E tem como objetivo apoiar processos de vícios, de traumas, esse tipo de situação mais complicada, né? E eu fui fazer porque no set astrológico acabou me aparecendo uma série de problemas desse tipo. E aí você tem que ter um instrumento para poder estar lidando, para poder estar ajudando a pessoa. E eu fiz também, eu sou psicoterapeuta junguiana, sim, me formei em 2000. Quando uma pessoa procura um terapeuta, ele não sabe que tipo de linha, né, que esse terapeuta segue. Mas aí sabe? É uma das primeiras perguntas. É mesmo? É mesmo. Bom, eu não sabia.
Mas então, as pessoas perguntam. Eu imagino que a pessoa, às vezes, procura um profissional e depois, dentro das capacidades que ele tem, ele encontra o melhor, vamos dizer, processo para tratar aquele paciente, né? O que acontece é o seguinte, a psicoterapia junguiana, ela é muito simbólica, ela trabalha muito com a questão do símbolo, ela trabalha muito com a questão daquilo que o cliente traz para o set, ela não tem uma forma definida, né? Ela tem os instrumentos que a gente utiliza, mas cada caso é realmente um caso. E a gente trabalha com várias técnicas, a gente trabalha não só com atendimento pessoal, que se chama transferência e contra-transferência, mas existem outros elementos, por exemplo, arte-terapia, a gente trabalha com mandalas, a gente trabalha com argila, a gente tem outros recursos não verbais, não racionais, não lógicos para trabalhar. Porque o que acontece? Hoje o mundo é muito racional, o mundo é muito pensamento, e as pessoas ficam muito esvaziadas, elas ficam muito áridas, por conta dessas exigências. Então, o simbólico é muito deixado de lado, e isso torna a pessoa muito vazia, então vai dar aquela sensação de que a minha vida não tem sentido, né? Eu não acho sentido na minha vida, eu sou bem-sucedida, às vezes, eu tenho muitos clientes assim, eu sou muito bem-sucedido, né? Mas eu não vejo mais sentido, eu não estou percebendo qual é o objetivo da minha vida. E essa questão tem a questão com a perda do simbólico, que é justamente um pouco do que a gente está fazendo com esse curso, é mostrar a questão do simbólico, de como ele é importante para poder, inclusive, fazer o diagnóstico dos problemas das pessoas, né? E isso foi perdido. Então, a terapia junguiana trabalha muito com o simbólico para ajudar o cliente a resgatar essa parte da vida dela que ele teve que deixar de lado por causa do dia a dia. Então, é muito rico nesse sentido. É uma descoberta do cliente junto conosco, né? Eu trabalho sempre a quatro mãos. Na terapia junguiana, o terapeuta não é o dono da verdade, do poder, e a pessoa está lá para ouvir o que o terapeuta tem para falar. Não. Ele participa do processo juntos. É uma construção, a quatro mãos, né? Então, mais ou menos assim. Você escreveu um livro também sobre Jung na contemporaneidade. Escrevi. Aliás, eu não sei nem onde eu pus meu livro. Põe a capinha aqui para as pessoas verem. Eu não lembro onde que eu tá por aqui em algum canto, eu tinha separado, mas já achei. Tá aqui. Eu fiquei tão interessada nesse assunto do Jung ontem, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre você, e eu acabei caindo num filme que contava a história da amante dele, de como ele a tratou. Sabina. É Sabina. É uma ligação perigosa ou um tratamento perigoso, uma coisa assim, né? Que é o nome do filme, né? É a história de uma alma. Chama a história de uma alma. Tá. E se concentra um pouco na situação dele dar a pedra para ela e dizer que é a alma dele. Porque a reclamação dela é que ele não fala nada sobre ele para ela. E ele sabe tudo dela, né? Que é a questão do paciente com o próprio terapeuta. Eu fiquei encantada com esse filme, e daí eu falei, eu preciso ler mais um pouquinho sobre o Jung e o Freud também, né? Porque eles trocam cartas. Eles trocaram cartas. Na verdade, o Jung e o Freud trabalharam juntos um bom tempo, quase 10 anos. Em 1912 e 13 que eles rompem, né? Que eles brigam. Mas ele, inclusive, foi o primeiro presidente da Sociedade Psicanalítica do Freud, né? Ele foi o presidente por vários anos da Sociedade Psicanalítica Mundial, colocado pelo próprio Freud. O Freud achava que ele ia ser o príncipe, ele chamava ele de príncipe, ou seja, está se chamando de rei. Ele é bonitão, viu? Os dois são bonitões. Um é taurino, né? O outro é leonino. Então, né? O Freud foi astrólogo mesmo? Freud não, mas o Jung foi. O Jung foi. O Jung foi astrólogo. O Jung começou a estudar astrologia pelas pesquisas que existem hoje no material da biblioteca dele, que foi aberta, da Liz Green, né, que escreveu um livro a respeito. Ele começou a estudar provavelmente em 1904, por aí. Ele se envolve com o Freud em 1909. E aí tem uma carta dele de 1912
para o Freud, dizendo, acho que não, eu não estou lembrando agora o ano, mas enfim, mas diz, minhas noites eu passo estudando astrologia e estou vendo muita correlação entre astrologia e o que eu encontro nas pessoas. Ele usava a astrologia para fazer diagnóstico diferencial quando ele tinha dúvida. Quando ele não conseguia, pelos instrumentos comuns, diagnosticar a pessoa, saber qual era o problema, ele ia para a astrologia. E quando ele ficou mais velho, que ele já não tinha mais paciência com cálculo, porque naquela época o mapa era calculado na mão, né? Não tinha computador. A filha dele, a Brett Bauman, que fazia para ele os mapas, né? Ele escreveu um livro inteiro sobre ele fez uma tentativa de provar que a astrologia funcionava, e só que a amostra dele, a gente que conhece um pouco de pesquisa, sabe que a amostra dele era muito pequena para dar o resultado. Ele teve uma amostra de 300, 400 casos, e ele ainda segmentou a amostra, e estava tentando achar resultado para aquilo. Ele não tinha consistência estatística, né? Então, ele não chegou, logicamente, a resultado nenhum, mas foi aí que ele desenvolveu o conceito de sincronicidade, que é tão famoso, que é um conceito dele tão famoso. Esse livro, ele lança a proposta desse conceito, que depois foi aderida e que hoje é muito utilizada. Mas ele escreveu um livro sobre sinastria, sobre casais, onde ele tem lá 300, 400 casais que ele levantou. Depois tem outros livros do Jung que o Jung fala sobre astrologia. Nesse caso, que tem aquela história que ele tem o jantar lá para 7 pessoas, e depois chega mais uma pessoa, e quando ele rearruma a mesa, ele descobre que os signos, os opostos lá... Isso, é esse mesmo. Né? E tem um outro livro dele maravilhoso, e que é de assim, uma astrologia super avançada, para você ver que ele não estudou pouco, ele foi a fundo, que se chama Aion, onde ele fala da precessão dos equinócios, ele fala da época de Cristo, do surgimento de Cristo, da era de Peixes. E os conhecimentos que ele demonstra lá é de alguém que realmente é versado em astrologia, não é para qualquer um que ele fez ali, né? E toda a conceituação astrológica do Jung, uma parte dela eu estou usando nesse curso, porque ele tem algumas diferenças na forma como ele olha, né? Ele propõe lá a própria interpretação que ele dá para os planetas e para os signos, a partir das análises que ele fez. É muito interessante, né? O que você acha que o Jung interpretaria do que a gente está vivendo hoje? Ele escreveu a respeito, né? Ele fala da derrocada dos valores ligados à questão só da matéria, que estava faltando já naquela época para o homem, a questão do simbólico, a questão do envolvimento com o mundo espiritual, né? Que a gente estava abdicando demais, e ele fez um trabalho fazendo previsões, pelo jeito, muito negativas a respeito do nosso momento, enquanto seres humanos, né? Que a Aniela Jaffé e a Marie-Louise von Franz registraram em parte, porque nem tudo elas falam, né? Entendi. Só um minutinho. Tem uma pessoa perguntando o nome do autor e o livro que está sendo falado. Bom, nós passamos por uma série de livros aí do próprio Jung, né? Isso, exato. A gente falou de Aion, a gente falou de sincronicidade, né? A gente falou de... acho que tem um livro dele sobre... Tem vários. Tem as obras completas do Jung, que são vários livros, 36, 38 livros, eu não lembro agora de cabeça. Mas a gente falou também do seu. Chama Jung na Contemporaneidade. O meu é esse aqui. É esse, né? Esse aqui. Esse livro aqui, né? Que eu escrevi, ele, na verdade, é a minha dissertação na faculdade, minha dissertação de formação. É o trabalho que eu tive que fazer de formatura, para me formar, para ser aprovada dentro do IGEP, né? Que é o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, no qual eu me formei. E esse era meu... Você tem que defender esse tema, né? Da astrologia do Jung. Foi muito interessante, porque, na verdade, era um tema que não tinha entrado ainda na academia, digamos assim, né? Porque tem todo um cuidado, um medo em relação a isso, porque o Jung já era taxado de ser meio fora da caixinha, de ser místico e tal, que era uma pecha que ele não queria, porque ele se considerava um cientista, né?
Então, ele tinha muito medo, né? Então, muitas das coisas, muitos dos trabalhos dele só estão sendo liberados agora depois que ele morreu. Porque ele falava, as pessoas não vão entender, vai me prejudicar. Então, o livro vermelho é um caso, agora está saindo os livros negros do Jung, e esses livros todos têm uma abordagem muito mais espiritual, muito mais essa pegada da questão da psicanálise, etc., né? E esse livro meu, então, quando eu propus, eles falaram assim, não sei, esse tema não sei. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho de defesa do tema, levantando todas as cartas que o Jung tinha escrito a respeito, onde ele dizia que estudava astrologia, né? Que estava publicado. E aí, eu falei, olha, ele admite, ele diz que ele usa no atendimento dele, está aqui. E quando você lê as obras completas, nos vários livros, ele várias vezes cita. Ele fala do Sol, ele fala de Mercúrio, ele fala de Vênus, e ele vai dando todos os arquétipos da Lua, do Sol, né? Então, ele usa, de fato, ele fala de Plutão, e Plutão era recém-descoberto naquela época. Então, ele usa isso arquetipicamente e do ponto de vista astrológico. Então, não dá. Daí só, você tem razão, então dá, tá? Não pode, tá? Aí, nessa pesquisa eu fiquei tão envolvida, eu lembrei, é Sabina Spieren. Isso. É a amante do Jung. Tem eu acabei assistindo esse filme ontem, A Jornada da Alma. Tem um outro filme. Chama A Jornada da Alma. E é um filme meio preto e branco, eu não sei se eu vi uma versão da internet pirata, eu não sei. Só sei que eu me interessei tanto que assisti inteiro, e quando chega no fim, a minha sensação é de que eu sou uma ilha, que as minhas palmeiras são todos os conhecimentos, toda a experiência que eu já vivi, só que em volta de mim tem um oceano inteiro de desconhecido. Exatamente. Porque o inconsciente, ele é acessível, em parte, né? É o tal do inconsciente coletivo, né? Então, às vezes você se depara com coisas e você fala, nossa, mas isso me é familiar, eu nunca tinha visto isso antes, mas não sei por que eu estou julgando isso familiar, é porque faz parte desse inconsciente coletivo. Então, de alguma forma, você está, entre aspas, recordando algo que foi uma experiência, às vezes, não sua, mas de um antepassado seu, tá? Então, é fascinante, realmente. Eu, quando me enveredei por esse caminho, e quando eu descobri que ele era astrólogo, eu fiquei mais empolgada ainda, né? E fui atrás. E esse meu livro, ele, na verdade, o que ele faz estabelecer, é um livro fácil de ler, eu fiz ele de proposta acessível, onde você tem os conceitos básicos junguianos, os conceitos básicos astrológicos, e depois tem um caso ilustrando como usar de forma combinada essas informações, que era exatamente o que o Jung fazia, né? Então, foi isso que eu desenvolvi nesse livro, e eu vendo muito bem, esse livro vende realmente muito bem, porque ele é acessível e, ao mesmo tempo, ele tem um conteúdo pertinente, né? Que não tem muita coisa por aí escrito desse jeito, né? Então, você sabe que há muitos anos eu li um livro que chamava Mulheres que Correm com os Lobos. É sensacional. Clarice Pinkola-Estes. Isso, ela é uma terapeuta junguiana. Né? Ela é uma terapeuta junguiana. Eu não sabia. Ela é uma terapeuta junguiana. E ela foi justamente desenvolvendo uma versão, porque, logicamente, essa é a interpretação que ela dá para os arquétipos, porque, como eu te falei, eles não se esgotam. Você pode ter mais de uma interpretação. Você pode ouvir várias interpretações. Até dos contos de fada, também tem várias interpretações deles. Tem coisas fascinantes, né? Eu andei lendo muita coisa. Tem um livro maravilhoso da Verena Klast sobre aquele das torres, como é que chama? O anel... o segredo... Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Ela faz uma interpretação junguiana sobre o Senhor dos Anéis. É maravilhoso esse livro. Que legal. Né? Maravilhoso. Então, tem muita coisa assim, né? E, realmente, os mitos, eles não se esgotam. Tanto que, assim, eu comecei a montar o curso, né? Eu já sabia o que eu queria dar, tanto que eu defini as 3 aulas. A primeira aula é a teogonia, ou seja, a criação do mundo. A segunda aula é a jornada através dos signos.
e a terceira aula é sobre o trabalho de Hércules, né? Todas essas coisas se entrelaçam, porque uma está muito ligada à outra, mas quando eu comecei a montar o primeiro, que é da teogonia, quando eu dei por mim, eu fui parar lá nos Sumérios. Uau! Por quê? Porque, na verdade, aquilo que os gregos colocam como criação do mundo já era algo herdado. Já não foram eles que inventaram, não foram eles que criaram. A primeira referência registrada é dos sumérios, dos babilônios e dos egípcios. Só que cada um adequado à sua cultura. Então, você vê a correlação desses deuses. Os mesmos deuses, Marduk tem o seu correspondente na cultura grega. Então, eu estou levando essa ponte para esse grupo, mostrando isso. Então, Debbie, chegamos no nosso 21º minuto. Acabou o nosso tempo. Eu queria pedir desculpas Pedir desculpas, não. Dizer que esse barulho dos aviões que ficaram passando aqui, primeiro, é que a vida está voltando ao normal aqui em Portugal, então os aviões já estão funcionando. Eu estou fazendo isso com a janela aberta, porque nós estamos com 32 graus aqui de temperatura do verão quente. Aqui está friozinho. Foi uma delícia essa conversa. Muito obrigada. Obrigada a você pelo trabalhos da conversadoria. Espero que você tenha muitos alunos para esse seu curso. Tem bastante. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook e aqui no Instagram, no IGTV. Foi um prazer encontrar todos vocês. Debbie, quer dar uma última palavrinha? Não, eu só queria agradecer muito o teu convite, a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o curso e sobre Jung, é sempre uma delícia falar sobre esse assunto, e eu estou à disposição, quando você quiser de novo bater um papo. O pessoal que nos assistiu, se tiver alguma pergunta, pode mandar, eu depois respondo, mando para vocês com todo carinho a resposta das dúvidas, das perguntas, referências de livros, se for o caso, e a gente se vê numa próxima. Com certeza. Bom? Um beijo para todos. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada, viu? Tchau, tchau.